Olá, pessoal. O livro Teresa Batista Cansada de Guerra, que foi escrito pelo baiano Jorge Amado, nosso saudosíssimo escritor, conta a história da Teresa, que ela ficou órfã de pai e mãe aos 8 anos de idade e que aos 12 anos de idade ela foi vendida pela tia que estava criando ela para um coronel no Nordeste que comprava, olha que expressão, né? Comprava meninas para colocar como suas escravas sexuais. A Teresa, na infância, brincando lá com seus primos, com os amigos de infância, ela sempre foi considerada uma menina superativa. Sabe aquela menina que brinca brincadeiras dos meninos? Esse comportamento inconformado e serelepe da infância acompanhou Teresa Batista até o final da sua história, que é contada nesse livro, Teresa Batista Cansada de Guerra. Pessoal, essa edição, né, é uma história incrível. Eu estou aqui com uma edição mais antiga, mas tem edições bem mais recentes desse livro que você pode adquirir aí nas livrarias físicas ou livrarias virtuais. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu círculo de relacionamento, o pessoal da sua família, os seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Sejam bem-vindos ao canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Teresa é uma criança que, desde o início da sua vida, é criada, num ambiente extremamente machista, em que as meninas, desde a mais tenra idade, são consideradas como se fosse, eu digo popularmente, um pedaço de carne, ao dispor de homens que tinha esse olhar absolutamente sedutor para meninas ainda pequenas. Ela é criada, a partir do momento que ela perde os pais, com 8 anos de idade, ela é criada pela tia Filipa, e que já dentro da casa onde ela era criada, o tio dela, marido da tia Filipa, já tinha essas intenções para com essa menina. E ao longo do tempo que ela vai crescendo, a tia Filipa começa a ter dificuldades para criar Teresa. E como pessoal, eu nem sei dizer se é uma tradição, mas se você fizer pesquisas, inclusive em histórias mais recentes, vamos colocar a realidade brasileira, de meninas adolescentes que são comercializadas, certo? Principalmente para coronéis, esse pessoal machista, autoritário, e que compra, eu vou colocar esse termo entre aspas, essas meninas, para que elas depois passem a ser escravas sexuais. É o que acontece com Teresa, que aos 12 anos ela é vendida para um coronel. Essas pessoas que se autodeclaram coronéis, que normalmente são pessoas, produtores rurais, donos de empresas, que têm o poder financeiro e que esse poder acaba dando a esses coronéis, a essas pessoas, o poder de decidir pela vida de muita gente, principalmente em regiões onde impera a pobreza material. E é aí que começa essa saga de problemas que Teresa enfrenta, porque o coronel Justiniano, conhecido como Justus, naquela comunidade, passa a ter esse direito sobre ela. E mais uma vez eu coloco a expressão direito, entre aspas. O coronel Justiniano, conhecido como Justus, claro, deseja Teresa para ser o objeto sexual. E ele tem no pescoço dele um chamado colar de contas, que cada menina que ele compra e que ele submete essa menina pobre aos seus desejos sexuais, ele coloca mais uma conta no colar.
Isso para mostrar para a sociedade o seu poder de mando, para mostrar a sua masculinidade, para mostrar que ele tem o poder de decidir a partir do seu poderio econômico e financeiro pela vida e pelo destino dessas pessoas. E ele pratica todo tipo de violência e de maldade com a Teresa, porque no primeiro momento e depois de momento algum ela aceita essa submissão. Esse espírito que nós poderíamos dizer subversivo de Teresa, de não aceitar as coisas como elas são, que ela mostrava desde menina, dá esse tom. E ele, como é o Justus, o coronel Justiniano, como é uma pessoa que utiliza a violência para submeter essas meninas às suas vontades, nós poderíamos dizer que ele passa vários perrengues com a Teresa. É sobre isso que a gente vai comentar nessa história tão bem construída pelo nosso querido, saudoso e ilustre Jorge Amado. Pessoal, quem lê e leu os livros de Jorge Amado sabe que o nosso baiano ilustre sempre deu espaço para personagens femininas de destaque. Quem não se lembra de Dona Flor e seus dois maridos, né? Que foi transformado em filme, que foi transformado em série, livro lido, filme e série assistidas por milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, o Jorge Amado tem essa tradição da construção de personagens femininas que se destacam, primeiro pela força do temperamento e da personalidade dessas personagens, e também pelo misticismo. Afinal de contas, Jorge Amado era baiano, e na Bahia tem essa força mística muito forte, da Umbanda, do Candomblé. E Teresa Batista é uma personagem construída sobre dois pilares importantes. Primeiro, a força do seu temperamento, a presença da sua insubmissão. Durante toda a história que a gente vê ao longo desse livro, você vai ver que apesar de tantos problemas que Teresa passa, ela nunca aceita a submissão. E ela também tem uma presença mística muito forte, por causa da presença dos orixás na vida dela. Isso faz parte das suas crenças religiosas, né, que vem do candomblé. Claro, evidentemente que Teresa na infância e adolescência foi vítima de atos de violência, principalmente do coronel Justus, o conhecido coronel Justiniano, que realmente maltratou muito dela. Claro que ela carrega dois aspectos da sua vida. Essas cicatrizes que ficam, e também algumas feridas que acabam ficando abertas, né? Isso pode ser comum para pessoas que são vítimas de violência. Então, ela carrega essas cicatrizes que, de certa forma, fazem com que ela tenha esse ideal de justiça, para lutar por mulheres que são vítimas de violência. E ela carrega também, aí vem o lado místico dessa história, que é muito comum nos livros escritos por Jorge Amado, que ela se move também a partir dessa força que os orixás proporcionam, e como se ela se sentisse protegida pelos orixás. Essa parte mística da Teresa é muito forte. Infelizmente, como muitas meninas que começaram a vida nesse ambiente de violência que Teresa começou, muitas meninas e mulheres acabam na prostituição. Quando a gente pesquisa, por exemplo, o que leva mulheres para a prostituição, um percentual significativo dessas mulheres vão para a prostituição por causa da falta de opção. Mais para frente eu vou publicar um vídeo sobre um livro que fala especificamente disso. Muitas mulheres vão para a prostituição por falta de opção. Olha, pessoal, o Jorge Amado nos coloca nesse livro aqui. Essa edição aqui, ela tem em torno de 400 páginas, é uma edição mais antiga, né?
mas a história está aqui contada. E o Jorge Amado conta pra gente o seguinte: de certa forma, essa história ela é permeada pelo poderio que muitos homens têm, principalmente em regiões mais pobres do país. Infelizmente, a gente sabe que isso continua acontecendo, de usar o seu poder econômico para pisotear o direito que as pessoas têm, as pessoas pobres têm de existir, não é? E particularmente na questão das mulheres. Total descaso com o direito que as mulheres têm de ser tratada com respeito como seres humanos que são. Mas Jorge Amado coloca também, ao longo dessa história, que vocês vão ver lendo esse livro, os movimentos de resistência e de combate a esse tipo de comportamento, que nesse caso de Teresa são senhores de terra, produtores rurais, por causa da época onde essa história foi sediada e das regiões onde a Teresa morava. Então, Jorge Amado permite a gente, a partir dessas reações, também refletir sobre esses movimentos que aconteceram historicamente e que acontecem dentro da nossa sociedade. Peste e fome, morte e amor. A vida de Teresa Batista é uma história de cordel, que está escrito no início da obra. Apesar da preciosidade da forma como é contada, sua história não é bonita. E se tem o intuito de representar uma camada social das mulheres nordestinas, ela nem deveria ser. As páginas em que são detalhadas as violências sexuais que Teresa, uma menina, sofreu, desafiam o moralismo e apresentam uma narrativa incômoda de se ler. Pessoal, por que que essa história me emociona? Pela trajetória de Teresa Batista. Por que cansada de guerra? Porque a gente percebe que é uma luta tão longa, tão insana, tão cansativa, que em um determinado momento parece que Teresa vai largar tudo para lá. E ela não larga. Então, essa história me emociona porque trata-se de uma história de violência, de agressão, de colocar o poder econômico sobre o interesse das pessoas, particularmente sobre a questão da mulher, mas que Teresa e outras personagens e outros personagens da história acabam se juntando para lutar contra isso. Qual é o personagem de destaque? Entre tantos outros e tantas outras personagens que permeiam essa história contada pelo nosso saudoso Jorge Amado, claro, pessoal, é difícil não escolher Teresa. Por causa do seu espírito de luta, da sua fé na vida, da sua crença no sagrado, que para ela é representado pelos orixás. Teresa não é uma pessoa vazia de espírito, pelo contrário. Ela acredita que, além do seu temperamento forte, da sua personalidade, de lutar por aquilo que ela quer, que também ela tem a proteção do sagrado, que nesse caso são os orixás vindos do candomblé. Pessoal, então, aproveita, dê seu like aqui, compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua família, dos seus amigos, do seu ambiente de trabalho. E comenta aqui com a gente algum livro que você leu sobre isso, alguma experiência que você conhece sobre isso, alguns aspectos sobre a violência da mulher atualmente que você tem percebido. E vamos compartilhar essas experiências de leitura e as nossas experiências do dia a dia. Permita que o livro faça parte da sua vida.